característica do avivamento, como já dito, não é emoção. Estão confundindo emocionalismo com o impacto poderoso de Deus. O avivamento para muitos é marcado, como nós já falamos. Não tem data para marcar. Em Atos 2, de repente, algo que acontece. Mas para acontecer, é necessário ter o quê? Obediência à palavra, às escrituras, se voltar para a palavra. E o avivamento, ele também não atinge apenas sociedades. Ele pode ser também individual. Será que o avivamento aconteceu com você? Quando eu digo o avivamento aconteceu com você, é você ver, puxa, eu estava morto, agora de fato eu vivo. Houve conversão de fato. Eu entendi o plano de salvação de Deus, eu entendi quem eu sou, pecador, necessitado, carente, então eu corro para Deus. Essa é uma característica importantíssima, é a conversão. Eu já falei isso aqui diversas vezes, a conversão, um giro de 180 graus. Você estava indo rumo a norte, agora você está indo rumo a sul. Já deu exemplo da lagarta e a borboleta. A lagarta entra dentro do casulo e sai uma borboleta, algo totalmente diferente. O avivamento, ele transforma a mente. Ele atinge os aspectos intelectuais e até mesmo os aspectos do coração, da saída da vida. Ele atinge isso. A nossa mente é transformada. Cumpre-se então Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Quantas mensagens apontando para isso nós não temos tido nos nossos púlpitos, né? É por isso que às vezes o avivamento não vem. Não adianta a gente tentar fazer por nossa força. Não é por nossa força, não é por nosso desejo. Vamos criar um movimento, entretenimento, vamos juntar jovem. Não vai acontecer. O avivamento acontece, como aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, quando há uma proclamação do Evangelho. Então aquelas pessoas ouvindo o Evangelho, eu careço disso, e se rende. Como nós falamos do Jonathan Edwards, esse sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, sabe que quando ele pregava, aquelas pessoas pensavam que o juízo já estava vindo naquele dia. Você tem ideia? Elas pensavam, era tão intenso, JJ, que na pregação, os relatos que se dizem é que os irmãos iam à frente durante a pregação e falavam, Senhor Edwards, pare de pregar. O juízo virá. Aquelas pessoas pensaram que o juízo de Deus viria naquele dia e elas se quebrantaram de uma tal forma que houve um grande avivamento. Aquelas pessoas se converteram. E qual é a evidência da conversão agora para nós? Qual é a evidência que você é convertido? Pelo que você faz na igreja? Não. Eu toco? Não. Eu prego? Não. Eu tenho ministério? Não. Eu faço? Não. Qual é a evidência? Eu fui lá na frente e levantei a mão? Não. Eu chorei? Não. Qual é a evidência? Por mais que na conversão você pode ter esse momento de chorar, de se quebrantar. E é natural acontecer isso. Mas qual é a evidência? Frutos. Frutos do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, você dará frutos. Então, esse tem sido o tema que é muito negligenciado ou interpretado de forma equivocada. Totalmente equivocada. Não há um entendimento claro do que é o avivamento e por isso que esses movimentos que dizem movimento de avivamento não são avivamento. Temos movimentos estranhos. Você vê os avivamentos, unção do riso, dente de ouro, pó de ouro. Não são avivamentos. Avivamento é contrição. Nós aprendemos aqui, avivar, avivamento. O que significa? Trazer a vida. Em que aspecto? Estamos num estado de morte. Demos o exemplo de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, estavam sequíssimos. Então, o avivamento acontece quando? Quando alguém se levanta, no caso de Ezequiel, o profeta se levantou para profetizar. Profetizar o quê? Proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas de Cristo. Então, Deus pega todo aquele ajuntamento de ossos secos, levanta, ergue aqueles ossos secos. Aqueles ossos se põem de pé,
Aí o texto vai dizendo que vem carne sobre eles, né? Vai se criando carne, a textura, o sangue vai percorrendo. Aquelas pessoas, aqueles ossos se colocam de pé como um corpo, mas ainda está faltando alguma coisa. Ainda falta uma coisa. Sopra o Espírito sobre eles, Ezequiel. Sopra, é isso que nós precisamos, do Espírito de Deus. Que aí, aquele corpo que estava morto, agora está de pé, vai receber o Espírito, vai ser reavivado, ou seja, a vida retornará. Quando o avivamento é necessário, eu separei alguns aspectos aqui importantíssimos, preste atenção. Quando a oração deixa de ser parte vital e importante da sua vida, o avivamento é necessário. Quando o avivamento é necessário? Quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba. Meu Deus do céu, isso aqui. Eu pergunto, o quanto você leu durante a semana a Bíblia? Então, quando o avivamento é necessário? Quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba. Precisamos de um avivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais interesse e prazer em você. Quando não tem prazer, você não tem prazer de fazer alguma coisa em prol do reino. Você não tem prazer, não tem desejo, não tem vontade. Quando os esportes, a recreação e o entretenimento são mais importantes em detrimento às coisas espirituais. Quando aquilo que que tem entretenimento, que traz entretenimento, a recreação, nós temos todos esses momentos. Deus, pela sua infinita graça, Ele nos deu tempo para executar tudo isso. Temos um momento de lazer, recrearmos com nossos pais, com os amigos, enfim, temos tudo isso, um momento de lazer, passar tempo, conversar, enfim, temos tudo isso. Mas quando essas coisas são mais importantes do que as espirituais, precisamos de um avivamento. Precisamos. Faça uma análise aí. Será que tudo que foge da palavra, das escrituras, tem sido mais importante para mim? Se é mais importante, eu preciso de um avivamento. Quando os pecados são cometidos com a mente e o corpo sem que isso te pese. Já viu? Quando você peca, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você peca, você transgrediu. Acaba o mundo para você. Fecha o tempo. Você se constrange diante de Deus por conta do seu pecado, por conta da sua transgressão. Quando o avivamento é necessário? Quando você canta louvores e professa versículos sem ser de coração, sem alegria. Sem alegria. Então, nós precisamos de um avivamento. Quando você assiste filmes, programas na TV ou aprecia uma literatura imoral, degradante, sem pesar de coração. Não tem pesar nenhum. Não tem aquele sentimento, caramba, isso aqui é errado. Não posso assistir isso aqui. O cristão genuíno tem que ter o controle, tem que ter o domínio sobre isso. Quando o avivamento é necessário? Quando você não se incomoda com a secura que você está, ou com a secura que nós estamos. Está seco, está vazio, está minguado. A gente não se incomoda. Quando o avivamento é necessário? Quando você adapta ou se adapta com rapidez o estilo de vida do mundo. Quando você concorda com o mundo em tudo. Você já percebeu que quando nós não estamos em Cristo, uma vez até numa pregação eu falei, dá uma semaninha só para você sem nada de Cristo. Você vira mundano, é rápido. Talvez nem uma semana, um dia. É rápido. Então, precisamos de avivamento quando você se adapta com rapidez no estilo de vida do mundo. Precisamos de avivamento. Se as suas lágrimas secaram, isso aqui, meu Deus do céu, e se é o duro e frios fatos de sua existência, não consegue liberá-la mais. Até mesmo fiz um devocional que realmente eu estava pensativo quanto àquilo. Quantas vezes nós derramamos as lágrimas pelos nossos pecados? Eu pensei sobre mim. Falei, Senhor, minhas lágrimas estão secando.
Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Então, quando o avivamento ocorre, a igreja é revestida de poder. Esse versículo, quando fala poder aqui, é até um movimento muito conhecido. O Dunamis. Vocês já ouviram falar sobre isso? Dunamis. O que é isso? Dinamite, potência. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então o avivamento ocorre quando a igreja é revestida disso. O que é revestido? É receber uma túnica. É como se colocasse uma túnica, uma veste em você. O avivamento ocorre quando a congregação volta ao primeiro amor, o entusiasmo. Precisamos retornar ao primeiro amor. Primeiro amor. Lembra da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso tinha doutrina, tinha ensinamento. As pessoas sabiam, mas Jesus falou, falta algo em vocês. O quê? Mas já tem doutrina. Primeiro amor. Não adianta só teologia, não adianta só conhecimento. Primeiro amor. Ortodoxia, piedade. Tem que ter. Interesse e prazer pela leitura da palavra. Interesse em compreender, de ir mais profundo. De ir mais profundo. Estudar a Bíblia. Estudar as Escrituras. Tem um termo que é interessante. Garimpar as Escrituras. Avivamento causa paixão por Cristo, desejo. Paixão. Você tem paixão por Cristo, pelo seu Senhor? Quando está louvando ali, meu Deus, eu estou louvando para Deus, tocando, eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. Paixão. Deus é o centro das mensagens, Deus é o cerne, a base, o fundamento, o alicerce. Deve ser. O avivamento é marcado por quebrantamento. Quando há avivamento, a pregação da palavra é desejada. Eu desejo a palavra. Tenho prazer na palavra. Será que isso está acontecendo? Temos tido prazer de ouvir a palavra? Você aqui está tendo prazer de ouvir a palavra? A igreja não promove avivamento, a igreja ora por um avivamento. Precisamos orar. O avivamento é uma promessa de Deus. Como já lemos ali em Atos 2, o avivamento é uma necessidade da igreja. O avivamento precisa ser buscado pela igreja. O avivamento é marcado por conversões, já falamos isso, conversões, regeneração. Convicção dos nossos pecados. Eu estou frisando isso direto aqui. Convicção. Não é só apenas dizer, eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador. Então, convicto, ele se rende. Eu sou pecador. Puxa, eu sou pecador. Me rendo a Deus. Me rendo. É isso, convicção do pecado. Estar sensível aos seus pecados também. Profundamente sensíveis. Irmãos, nós pecamos, nós transgredimos, mas nós precisamos retornar e dizer, não, eu não quero isso. Eu não quero. Deus é um Deus gracioso e misericordioso também. Todavia, Ele é justo. Ele conhece o seu coração. Ele conhece. Tem que ter um coração contrito, quebrantado. Buscar a Deus. Deus, eu me agarro nas tuas promessas, porque se depender de mim, eu não consigo. Eu não posso. Então, como nós vemos nos exemplos bíblicos e nos fatos históricos, mencionamos aqui, a palavra do Senhor está sempre no centro do avivamento. Então, para haver também um avivamento, tem que ver o quê? Uma conscientização, uma volta, um retorno, uma reforma, um atentar para as Escrituras. Isso aqui, as Escrituras, é isso que vai provocar um avivamento. Precisamos retornar às Escrituras. Olha o que Lutero disse. Ora, onde quer que você escute ou veja a palavra pregada, crida, professada e vivida, não duvide de que a verdadeira Eclésia Santa Católica, quando diz Eclésia Santa Católica, é a Santa Igreja Universal, né, no sentido de alcançar todas as nações, esteja ali. E mesmo que não haja outro sinal além desse, ele por si só será suficiente para provar que deve existir ali um povo santo e cristão, pois a palavra de Deus não pode existir sem o povo de Deus, e inversamente o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. Precisamos renovar a nossa aliança com Deus e com nossos irmãos. Precisamos conhecer a Deus, viver mais por Deus. Precisamos priorizar a oração. E será que isso tudo aqui não causa em você
um desejo? Eu citei alguns homens aqui, depois eu vou terminar com esse aqui. Será que esses homens, o exemplo que eles deixaram, novamente eu retorno a dizer, eram homens como nós, simples, homens simples. Temos um caso também foi praticamente um avivalista, eu digo que foi do século XX, há pouco tempo atrás, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Nós estudamos o livro de Romanos a partir do estudo que ele realizou. Um homem que abandonou tudo, era um grande médico. Eu estava lendo praticamente a biografia dele, um grande médico, excepcional, estava no auge da carreira. Esse homem saiu no auge, médico, no auge. Sabe que ele era um auxiliar médico, aí, Igor, que você trabalha na área. Seria o auxiliar de um médico que era do rei Jorge V, se não me engano, da Inglaterra. Iria trabalhar como auxiliar médico da família real. Ele abandonou. Sabe o que ele disse? Eu cuido de pessoas, eu curo pessoas para que elas possam voltar a praticar os seus pecados novamente. Eu cuido de pessoas para que depois elas retornem à iniquidade. Eu não quero mais. Eu quero cuidar da alma delas. Eu quero cuidar da alma. Esse homem foi um grande pregador. Pesquisa só Martyn Lloyd-Jones, um galês. A pregação dele reunia milhares de pessoas. Era um homem cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos. Será que esses homens não causam aquele desejo de nós queremos mais de Deus? Queremos também experimentar algo em nosso meio, na nossa igreja. E olha que interessante eu gosto muito desse velhinho aqui chamado Leonard Ravenhill. Você achará mensagens dele no YouTube, pode procurar, pode ver, você achará. Ele escreveu esse livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento? Ele descreve por que o avivamento não vem. Excepcional. Olha o que ele falou aqui, só para a gente fechar. Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não iria prestar-lhe socorro? E você conseguiria ficar à vontade em Sião, entre aspas, vendo o mundo ao seu redor sendo condenado? Olha o que esse homem escreveu. Que nós verdadeiramente possamos ter um coração voltado para Deus, para as Escrituras, voltar nossos olhos, orar, ler a palavra, leia a Bíblia, gente, leia as Escrituras. Quanto tempo você separa para a leitura? Eu sei que é difícil, porque eu tenho dificuldade. Você acha que quem prega, não tem? Mas tem que lutar contra a carne. Tem que lutar contra a carne. Esse livro aqui é tudo que você tem. É o maior tesouro, é a pérola, a pérola mais valiosa que você pode ter encontrado. Esse livro aqui. Nada é mais importante do que a palavra de Deus. Então, quanto tempo você tem gastado com isso aqui? Com isso. Fechando, Abacuque 3, como o irmão falou. Abacuque 3, versículo de número 2, a parte B do versículo. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Que Deus aviva teu coração, que você, de fato, busque isso. Se você não buscar, se você não clamar, nada vai acontecer.